parashá vocês já ouviram, é Vaetz Hanan, e eu supliquei. Está em Deuteronômio, o último livro da Torá, no capítulo 3, a partir do versículo 23 até o capítulo 7, 11. Aí está a nossa parashá de hoje. Esse é o Shabat Nahamu, não é? O Shabat é do consolo, não é isso aí? O Shabat do consolo de Adonai, que com a sua presença fala o nosso coração, nos sustenta, nos consola, nos põe de pé para continuarmos a nossa caminhada. Olha, veja comigo, olha para a Bíblia em Deuteronômio 23, Deuteronômio 3, a partir do versículo 23 ao 29. Olha só. Também nessa ocasião pedi ao Eterno, dizendo: ó Eterno Elohim, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão. Pois que Elohim há nos céus e na terra que possa realizar obras e feitos poderosos como os teus. Rogo-te que me deixes passar, para que veja esta boa terra que está do outro lado do Jordão, essa boa região montanhosa e o Líbano. Porém o Eterno indignou-se muito contra mim por vossa causa, e não me atendeu. Pelo contrário, disse-me: basta, não me fales mais a esse respeito. Sobe ao cume do Pisga, levanta os olhos para o ocidente e para o norte, para o sul e para o oriente, e vê com os teus próprios olhos, porque não atravessarás este Jordão. Dá ordens a Josué, encoraja-o, fortalece, pois ele é quem passará à frente deste povo e o fará possuir a terra que tu apenas verás. Assim ficamos no vale defronte de Bet-peor. Olha o versículo 25, 26. Adonai enfureceu contra Moisés. É isso que está dizendo aqui. Ele indignou-se, ele enfureceu-se contra Moisés por vossa causa. Ele não me ouviu, diz Moisés. Adonai me diz, basta de ti, Moisés. Basta de ti. Na minha tradução diz, basta. Não fales mais a esse respeito. Em outra tradução diz assim, basta de ti, Moisés. Não acrescentarás em falar-me ainda dessa palavra. Adonai vai fazer uma cobrança por causa da experiência adquirida. Ele vai fazer uma cobrança, vou repetir, por causa da experiência adquirida, que é a experiência de Moisés. Basta de ti. Você percebe que com 3 palavras, basta de ti. Olha só, Adonai aniquila o desejo interior do seu servo. Ele vai aniquilar o desejo de Moisés. Servo. Moisés era servo, de atravessar o Jordão e possuir a terra. Ele só vai ver a terra. Adonai, com 3 palavras, ele vai aniquilar. A bondade de Rachim aqui foi que, num só golpe, Adonai aniquila um desejo interior de qualquer um de nós. Para o nosso bem e para a nossa própria vida. Para o nosso bem e para a nossa própria vida. O que é aniquilar? O que é um aniquilamento? É uma destruição completa de um desejo. Atravessar a terra e possuir a terra. Mas é mais do que isto. Atravessar a terra e possuir a terra. Ele vai abater, ele vai esgotar Moisés, ele vai humilhar o seu servo Moisés, que nenhum de nós chega a uma envergadura de Moisés, por mais que trabalhemos para o Eterno. Nenhum de nós. Ele vai aniquilar as energias, para que assim nós possamos cumprir a vontade de Adonai. Basta de ti, Moisés. Significa, faça inteiramente a minha vontade, Moisés, e não a sua.
É isso que ele vai aniquilar o desejo do homem. É isso aí. O Eterno está se referindo à ressurreição dos mortos. O Eterno está se referindo à ressurreição dos mortos. Vamos lá na nossa Brit Hadashah, Marcos 12. Vamos lá. A Brit Hadashah é a porção da segunda aliança, Marcos capítulo 12. Yeshua vai aqui apoiar, afirmar a ressurreição dos mortos. É o aniquilamento dos nossos desejos e da nossa vontade para que se cumpra a vontade de Adonai. É isso? Claro, fácil a lição. Olha aqui no capítulo 12 de Marcos. Veja o versículo 26 de Marcos. Marcos 12, 26. Ora, quanto à ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Elohim lhe falou, ele falou na sarça ardente a quem? A Moisés. Ali ele está falando, ali tem um dos maiores tratados de ressurreição dos mortos. Sarça ardente, Êxodo capítulo 3. Yeshua vai se referir a isso aqui. Olha bem. Como Elohim lhe falou, eu sou o Elohim de Abraão, o Elohim de Isaac e o Elohim de Jacó. Ora, ele não é Elohim de mortos, e sim de vivos. Erreis muito, diz a nossa Bíblia. Yeshua está apoiado sobre um texto da Torá, da qual os saduceus que não criam na ressurreição, os saduceus que não criam na ressurreição dos mortos, se apoiavam. Yeshua vai tomar esse texto para combater os saduceus que eram contra a ressurreição dos mortos, contra morrer a natureza carnal, contra morrer um desejo do homem. 3 palavras da Adonai mata, ele aniquila, ele esgota. É isso aí. Olha aqui como é que ele vai adentrar no versículo. Yeshua está tratando aqui do episódio da sarça ardente. Os amigos de Adonai, Abraão, Isaac e Jacó, só podem estar vivos para sempre. Ele não está falando, olha o que Yeshua diz aqui, ora, ele não é Elohim de mortos, e sim de vivos. Errais muito, porque acham que Abraão, Isaac e Jacó morreram. Abraão, Isaac e Jacó estão no seio do Pai, vivos. Dormem com os pais, apenas. Estão vivos. Ele está falando aqui de ressurreição. Errais muito. Olha só o que ele vai dizer. Errais muito. Por quê? Olha o versículo 28. Um dos escribas, aproximou-se dele um dos escribas, que se tinha ouvido discutir, e sabendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhes, qual é o principal dos mandamentos? Ve'ahavta et Adonai Elohecha. Uveho nashecha, uveho meodecha. É o que está escrito aqui. De toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E o resto? O teu próximo como a ti mesmo amarás. E sobre estes mandamentos está toda a Torá. Ve'ahavta. Só aí, amém. Respondeu-lhe Yeshua, o principal dos mandamentos é: ouve, ó Israel, o que você acabou de cantar.
O eterno nosso Elohim é o único Elohim. Yeshua está fazendo a citação de Deuteronômio 6. Muitas pessoas se amparam nesses 2 versículos para não crer na ressurreição dos mortos. Tem nada a ver em não crer. Ele começa antes dizendo de destruir um desejo intenso do homem e aniquilar esse desejo intenso do homem. Os hebreus conhecem de cor tudo isso aqui. Ouve, ó Israel. O eterno nosso Elohim é um. Então, eles sabem isso de cor. Yeshua está resumindo aqui de maneira maravilhosa todo o conjunto da revelação bíblica. Todo o conjunto da revelação bíblica e o caminho que pode levar o homem à plena luz de Adonai. A plena luz de Adonai. A primeira posição aqui é: ouve, ó Israel, Adonai, vosso Elohim, é um. Não existem 2 deuses. Não existem 2 deuses. Adonai é um, é único. Implica com efeito em ficar num silêncio interior e dizer para você mesmo: basta de ti. Amém. Basta de mim. Com os meus questionamentos, com os meus desejos, com as minhas loucuras, com tudo isso, basta. Basta de ti, basta de mim, de exageros, de tudo. Moisés em silêncio vai condicionar ali, quando ele diz basta de ti, Moisés. Moisés faz silêncio e condiciona ali todo o nascimento da nação de Israel. E dele também. Israel terá que entrar na terra, mas ele não pode entrar. Que coisa difícil, não? Mas Moisés fez silêncio. Um homem que tinha uma experiência como Moisés tinha, faz silêncio, quanto mais nós, que não fazemos. Que não nos silenciamos perante a manifestação do Eterno. Somente esse silêncio vai permitir o entendimento das questões espirituais. Elohim e a descoberta inefável da unidade do homem com Adonai. Adonai é um. Amarás o eterno teu Elohim de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E ao teu próximo como a ti mesmo. Essa é a inefável unidade entre o homem e Adonai. Mas para que ele faça isso, ele vai ter que fazer silêncio. Nesse amor, quando nós nos calamos, nasce a unidade. A unidade entre nós e Adonai. Neste amor, Adonai deixa de ser o nosso Elohim, de todos, para ser o teu Elohim primeiro. Nós chamamos o Elohim de todos nós, e o é, mas primeiro ele tem que ser individualmente de cada um de nós. Quando acontece aquilo ali com Moisés, basta de ti, Moisés. Do teu desejo de entrar e possuir a terra, basta. Eu aniquilei o teu desejo em 3 palavras. Quando Moisés se silencia, nasce Israel. E nasce o relacionamento entre o homem e Adonai. Yeshua é muito sábio. Ele vai ali e apanha todos nós. E vai ensinar de forma grandiosa que Elohim precisa ser o meu Elohim pessoal. Ele precisa ser o teu Elohim pessoal, para que haja uma implicação de unidade inteira, para que você e eu possamos nos consagrar a Ele. Do contrário, não há consagração. Se você não tiver uma experiência com Ele, de todo o teu coração, por isso que Yeshua vem citando aqui, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a sua força, é isso que Yeshua está falando aqui, de toda a tua inteligência e de toda a tua intensidade, o homem torna-se um com Adonai. Quando ele deixa
quando ele não se torna um, quando ele não deixa aquilo que precisa deixar do seu interior, da sua vida, quando ele não deixa nem ele mesmo, ele não tem unidade com Adonai. Ele não tem unidade com Adonai. Você não ajuda pobre nenhum. Você não ajuda ninguém, porque você não tem unidade com Adonai. O homem precisa desencadear uma reciprocidade com Adonai. Ele tem que ser um receptáculo do todo em um. Adonai em você e você em Adonai. Isso que é uma reciprocidade. É isso que Yeshua está falando. São duas proposições das quais uma implica necessariamente a outra. Você depende dele e ele de você para anunciar a palavra e para se fazer conhecer entre as nações. Isso é reciprocidade. O homem só se torna isso quando ele se cala. Basta de ti. Nós estamos falando de uma transformação do homem. Nós estamos falando de um homem que não é egoísta, de uma mulher que não é voltada para ela mesma, de um casamento que só pensa nele, na família dele, nele, mais nada. Nós estamos falando de um relacionamento pessoal, transformado. Isso é a ressurreição dos mortos. O segundo é, ama o teu próximo como a ti mesmo. Isso vai compreender toda a Escritura. Yeshua está fazendo citação de Levítico, capítulo 19, versículo 18. Porque o amor apaga uma multidão de pecados. Irmãos, Moisés, quando chega nessa posição da história de Israel, entrar e possuir a terra, ele conhecia o testamento de Jacó e de José. Porque o testamento de Jacó, você sabe o que é testamento? Quando um pai deseja deixar algo para o filho, ele vai pensar em deixar o edifício da rua 7 de setembro, a casa da Praia do Canto, os bens, isso e aquilo. É isso que é testamento humano. Eu vou te mostrar o que é testamento bíblico. Moisés conhecia o testamento, por isso que ele ansiava tanto entrar e possuir a terra. Ele conhecia o testamento do patriarca Jacó e do patriarca José. Vamos lá em Gênesis, para você ver o que eu estou falando. Qual é o testamento que Jacó deixa para os seus filhos? Vamos lá, Gênesis 49, versículo 29 a 33. Para você entender o que eu estou falando, por que Moisés ansiava tanto entrar e possuir a terra. Vamos ver qual o testamento. Vamos ver aqui, 49, versículo 29. Depois lhes ordenou, dizendo: eu estou para ser reunido ao meu povo. Eu estou para ser recolhido por Adonai. Sepultai-me com meus pais na caverna que está no campo de Efron, o Eteu, na caverna que está no campo de Macpela, fronteiro a Manre, a terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron, o Eteu, com aquele campo como propriedade de sepultura. Este é o testamento, a sepultura na terra de Israel. Aqui, esse é o testamento. Ali sepultaram Abraão, Sara, sua mulher. Ali sepultaram Isaque e a Rebeca, sua mulher, e ali eu sepultei a Lia. O campo e a caverna que está nele foram comprados aos filhos de Et. Acabando Jacó de dar essas instruções a seus filhos, entregar o seu testamento a seus filhos, recolheu os pés na cama, expirou e foi reunido ao seu povo. Olha o testamento de José, capítulo de Gênesis, capítulo 50, versículo 24 a 26. Olha aqui. Disse José aos seus irmãos: eu morro,
Mas Elohim certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. Entenderam por que Moisés quer entrar na terra? Ele quer ter um sepultamento e um testamento que os seus pais patriarcas deixaram. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Elohim vos visitará. Então fareis transportar daqui os meus ossos. Assim morreu José com a idade de 110 anos. Depois que o embalsamaram, puseram-no no caixão no Egito. Quem conquistou esse direito sobre a terra? Que tanto Moisés ansiava ser sepultado, e o testamento que os pais deixaram, Jacó e José. Quem conquistou essa terra? Abraão. Abraão conquista o direito de posse da terra. Nós estamos falando de algo espiritual. Se você não ansiar por isso que o Eterno vai dizer: basta, Moisés, basta de ti, Moisés. Olha aqui agora, Gênesis. Quem conquistou esse direito para nós? Abraão. Vamos lá, Gênesis capítulo 13. Ele vai tomar posse da terra. Irmãos, nós precisamos entender de ressurreição dos mortos. Tudo isso fala de ressurreição dos mortos. Gênesis 13 está narrando quando Abraão se separa de Ló. Deixa eu ler. Gênesis 13, versículo aqui, 14, 13, 10 de 10 a 13, depois vamos ler até o final. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Eterno ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Eterno, como a erva do Egito na direção de Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Assim se apartaram um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou na cidade da campina e armou as suas tendas até Sodoma. Você percebeu que a escolha de Ló é completamente diferente da escolha de Abraão. Ele escolhe pelos seus olhos e pelo desejo do seu coração. Ele escolhe por aquilo que ele vê e aquilo que ele deseja. Que nós estamos mostrando que Adonai disse para Moisés: basta de ti. Olha aqui. Ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Eterno. Disse o Eterno agora a Abraão: Ló vai ficar privado de posse da terra. Isso que vai acontecer. Privado de posse da terra, e Abraão vai conquistar a terra. Quem conquistou a terra para nós? O patriarca Abraão. Por isso que Jacó quer ser enterrado nesta terra que Abraão conquistou. Mas Ló ficou despojado, nu, sem posse de terra. Olha só. Disse o Eterno a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos. Ló teve direito às coisas físicas que ele escolheu com seus olhos. E desejou com seu interior. Abraão levanta agora os olhos e olha desde o lugar onde estás para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Toda esta terra que vês eu hei de dar a ti e à tua descendência para sempre. Farei da tua descendência como o pó da terra, de modo que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te e percorre a terra no seu comprimento e na sua largura, pois eu a darei a ti. Dará a quem? A Abraão, mas para Abraão conquistar para ele, para a sua descendência. Então mudou Abraão as suas tendas e foi habitar nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Eterno. Irmãos, se o Eterno não tivesse aniquilado ali, se ele não tivesse ali aniquilado o desejo de Moisés de entrar na terra prometida e ser sepultado nela,
como os patriarcas, poderia surgir no coração de Moisés um sentimento chamado revolta e ressentimento. E isso levaria Moisés à morte. Israel não conquistaria a terra prometida. Não entraria na terra prometida. Ressentimento é mágoa e revolta com coisas passadas, que se guarda de uma ofensa que alguém faz a mim e a você. Rancor por não receber honra por um serviço prestado. Muitas vezes você mantém aquilo, isso chama ressentimento. Ressentir é tornar a sentir os efeitos do passado. A obra de ressentimento é a obra do revoltado. O que faz o revoltado? O revoltado, ele confunde os caminhos, ele aniquila a vida, ele mata o justo. Esse é o seu ressentimento. Nós temos na Bíblia, irmãos, 2 exemplos de ressentimento. 2 exemplos muito tristes de 2 líderes chamados Saul, o rei Saul, e Gideão. Os textos são longos, nós teríamos que lê-los. Abraão prossegue, conquistando Adonai num relacionamento íntimo com ele, porque ele não tinha, ele deixou Adonai conduzi-lo. Esse é o nosso patriarca. Jacó fez a mesma coisa depois da morte da sua natureza carnal. Ele passa 21 anos com Labão para tornar-se um novo homem, para deixar-se conduzir por Adonai. José, da mesma forma, foi vendido pelos seus irmãos. Se ele tivesse um ressentimento no seu coração, ele não prosseguiria. Ele morreria ressentido com os seus irmãos. Moisés teve vários. O homem da Torá, o amado de Adonai, teria que ser corrigido ali no entrar na terra. Abraão, quando ele sai, no capítulo 14, ele vai livrar Ló outra vez, apesar das escolhas de Ló. Ele vai assumir uma aliança militar ali, e ele vai livrar Ló. No capítulo 14 de Gênesis, Abraão vai então constituir a fé que você tem e que eu tenho, a fé dos nossos pais judeus. Nossa fé é judaica, ela não é romana, ela não é nada disso, ela é judaica. Ali Abraão faz isso. Quando chega no capítulo 18 de Gênesis, no versículo 1, ali torna o local que é Mamre e Hebron sagrados, onde ele já havia construído um altar. Ali ele vai receber 3 mensageiros. Um vem para anunciar a Sara que ela terá um filho. 2 vêm para destruir Sodoma e Gomorra. Ele estava no calor da sua tenda em Mamre. Mamre porque era um território que chamava Mamre. É um sítio que ele vai comprar para enterrar depois Sara, para enterrar Jacó. Tudo isso ele adquiriu com o seu relacionamento com Adonai. Ali ele recebe aqueles 3 anjos, numa hospitalidade que não sem igual, numa alta hospitalidade, e que ele recebe anjos. O Novo Testamento chega a dizer que muitos recebem anjos sem saber. Está se referindo ao capítulo 18 de Abraão, quando ele ali, irmãos, nesse serviço tão maravilhoso que Abraão faz. Eu anotei aqui algumas coisas. Ele vai então se deleitar em servir um banquete, uma comida. Por isso que eu falei com vocês, se nós fôssemos ficar aqui falando de alimento, nós passaríamos o dia inteiro e não esgotaríamos a palavra de Adonai. Ele vai servir um banquete. Por quê? Porque Abraão ali está numa conquista. Ele era um homem que sabia o que estava fazendo, porque ele tinha um relacionamento com Adonai. Gênesis 23 vai falar ali do campo de Macpela, de Mamre, que ele compra.
para enterrar os mortos. Moisés sabia de tudo isso. Que ele tinha um lugar preparado pelos seus pais. Agora você pode entender o desejo de Moisés de atravessar a terra e ser enterrado ali. Pois ele próprio vem trazendo com Israel os ossos de José para levar para enterrar na terra prometida. Vocês acham que ele queria ser enterrado em algum lugar, não ser a terra prometida? É caríssimo ser enterrado em Israel, principalmente em Jerusalém. Tem muitas pessoas no mundo inteiro que deixam tudo e vão viver em Jerusalém. E andam como é chamado pelos rabinos de síndrome de Jerusalém. Andam despojados de toda a riqueza, de tudo que possui, para viver ali. Mas Moisés não teve o direito de entrar. Ele falou, basta, vivo ou morto, eu ficarei no limiar da terra. Esse é o silêncio de Moisés. Por quê? Esse é o silêncio de Moisés, sem ressentimento. O ressentimento de Saul o levou a querer matar Davi a toda força. 1 Samuel capítulo 20. O ressentimento de Gideão com Israel leva Gideão a perder, a se tornar um idólatra. Porque ele não quer deixar morrer a sua natureza carnal, matar o ressentimento. Moisés foi ressentido com Coré, Datã e Abirão. Com as discussões de Israel, com as brigas, com as dificuldades. Ele era o homem que mais poderia ter ressentimento. Ele se cala. Basta de ti, Moisés. Ele se silencia para amar inteiramente Adonai. Moisés sabia que o julgamento de Adonai apanharia o ressentido rapidamente nas suas loucuras. E ele vai querer penetrar no caminho do bem. O amor a Adonai e o silêncio diante de Adonai, quando ele nos corrige, faz com que nós vivamos. Mas, pastora Sandra, como Adonai corrigiu a Moisés, um homem íntegro, manso, reto. Como? Porque Adonai quer matar a nossa natureza carnal. Qualquer resquício que houver de desejos intensos em nós, para que você tenha uma vida intensa com Adonai, terá que morrer. Terá que morrer. Terá que morrer. Adonai tinha um juramento. Um juramento. Fazer Israel morrer no deserto. 40 anos aquela geração caminhou no deserto para morrer. É o juramento de Adonai. Como é que alguém pode dizer que não existe morte do eu? Como é que alguém pode dizer que não existe morte do eu? Se Adonai jurou que Israel caminharia 40 anos no deserto. E morreram todos ali. Só aquela nova geração que entra na terra. Josué e Caleb. Então ele jurou. Ele fez um juramento. Ele fez um juramento sobre a ressurreição dos mortos. E ele fez um juramento para que Israel não desaparecesse da face da terra. Quantos povos desapareceram, já não tem nem resquício deles. Adonai prometeu fazer Israel viver. Ele prometeu fazer você viver, se você deixar morrer a natureza carnal. Basta de ti. Basta de ti. Basta de ti, Adonai. Adonai diz, basta de mim, para mim. Ele está matando ainda qualquer desejo que houvesse em Moisés. Por isso que eu disse no início que se Moisés atravessasse da forma com que ainda
houvesse qualquer desejo vivo dentro dele, apesar de conhecer a conquista de Abraão, apesar de conhecer o testamento de Jacó, apesar de conhecer o testamento de José. Ele não podia nem desejar nem isto, senão Israel não viveria. E Adonai prometeu Israel viver. Adonai prometeu que levaria Israel para o deserto para matar Israel. Que complexo isso, pastora. Como é que um Deus que ama mata? Ele mata a natureza carnal, os nossos pecados, a nossa insistência em ser contra Adonai. Ele vai matar. Moisés vai estabelecer o testamento dele. Olha qual é o testamento dele. Deuteronômio capítulo 3. Como fez? Como fez Jacó? Vai, quando eu for recolhido junto aos meus pais, eu quero ser enterrado na terra de Canaã. Esse é o testamento. José, da mesma forma, Moisés saiu carregando os ossos de José. Agora, ele vai orar, olha aqui. Ele vai dizer, versículo 28, dá ordens a Josué, encoraja-o, fortalece-o, pois ele é quem passará à frente deste povo e o fará possuir a terra que tu apenas verás. Assim ficamos no vale defronte de Bet-peor. Com certeza Moisés se calou, e nem uma lágrima, porque ele precisava obedecer para que Israel vivesse. Ele precisava morrer no limiar da terra, e não atravessar a fronteira, ou viver ou morrer. Ele precisava permanecer ali, ele não podia questionar, porque Adonai jurou. Irmãos, ele jurou que ele vai nos endireitar. Eu tenho até receio no meu coração, Aparecida, quando ele fala assim, eu sou 100% piedade. Ai. A disciplina dele vem. O que Sandra pode fazer a não ser se calar? Se ele diz que ele vai consertar. Não tem prefeitura, não tem homem algum que pode isso contra Adonai. Não tem. Não tem homem algum. O testamento de Moisés é muito simples. Encoraja Josué. Prepara Josué, porque é ele que vai adentrar a terra, mas tu somente a verás. Porque basta dos pedidos. Eu fico pensando, eu fico olhando e meditando nessas coisas. E penso, meu Deus, como pode um homem como Moisés? Mas ele era muito superior aos seus irmãos. Em tudo. Em tudo. Ele foi criado no Egito. Ele era um legislador. Ele escrevia, seus irmãos eram escravos e analfabetos. Então ele teve a certeza que Adonai cumpriria o desejo dele. Ele tinha certeza. Mas ele não podia. Ele não podia entrar. Porque se ele entrasse, sem o basta de ti, Israel morreria. E ele também. E não cumpriria aquilo que Adonai falou que vai fazer. Eu vou matar no deserto. E eu vou então fazer Israel viver e não desaparecer do mapa. Para não desaparecer, só morrendo a natureza carnal. Por isso, irmãos, eu aconselho a cada um de vocês, todo e qualquer ressentimento, tudo aquilo que vem à sua mente, à sua alma, trazer do passado à sua mente, trave uma luta com o Eterno para que Adonai retire tudo isso, para que nós possamos nos calar, para que nós possamos assim sermos tratados e podermos viver. Faça isso com toda a força do seu ser. Não permita essas coisas, senão você vai entrar pelo caminho de Saul. Porque eu não tenho tempo de ir com vocês lá no texto de 1 Samuel.
Por quê? Porque Adonai escolheu Davi. Saul, então, começa numa perseguição infinita a Davi. Por causa de uma honra que Adonai deu a Davi, porque conhecia o coração de Davi. E o coração de Saul não era igual ao coração de Davi. Depois Gideão. Gideão pede todo o ouro e toda a prata, e ele vai construir uma estola sacerdotal. E ele vai se tornar um idólatra, por causa do ressentimento com Israel. Esse eu quero mostrar. Vai lá em Juízes, no capítulo 8. O que eu falo para vocês é que Moisés tinha razão suficiente para possuir ressentimentos. Mas ele não guardou isso no seu coração. Ele só desejava até o que era justo. Adonai diz: abra mão daquilo que é justo para você, justo aos seus próprios olhos. Olha aqui. Então os homens de Efraim lhe disseram, capítulo 8 de Juízes: que é isto que fizestes? É com Gideão. Que não nos chamastes quando fosse pelejar contra os midianitas? E contenderam com Gideão fortemente. Ele aqui está irado com Israel. Ele vai ficar. Porém, ele lhes disse: que mais fiz eu agora do que vós? Não sois os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer? Elohim vos entregou nas vossas mãos os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. O que pude eu fazer em comparação ao que fizestes? Então a sua ira se abrandou para com ele quando falou esta palavra. Gideão então vai matar os príncipes, mas aqui, a partir do versículo 22, ele vai recusar governar sobre Israel. Ele vai recusar trabalhar por Israel. Deveria governar, senão um espinheiro vem e governa. Ele deveria governar, ele rejeita, ele não quer, ele ficou magoado. A mágoa de Saul é diferente, é contra Adonai, aqui é contra Israel. Irmãos, por que vocês acham que ai meu Deus, esse reformador não, Lutero. Por que vocês acham que Lutero abandonou o retorno? Por que vocês acham? Irritado com Israel. Não adianta você se irar contra nem Adonai, nem contra Israel. Com todos os erros de Israel. Lutero perde tudo. Ele começa uma reforma bonita, um retorno bonito, mas ele para por ali. Ele para por ali. Por causa de mágoa, por causa de ressentimento, por causa de tristeza. Esse é o ponto principal. E isso aí foi aniquilado em Moisés, porque Adonai pode ter visto eu que estou falando, pode ter visto algum desejo de ir possuir a terra, mas havia alguma deficiência ainda. Então ele vai aniquilar o desejo, vai fazer calar o homem para poder triunfar a vida. É isso. Então ele está falando de ressurreição dos mortos. E Moisés conhecia muito bem, que estava lá em Êxodo, no capítulo 3, quando ele chega à sarça ardente. Ele conhecia isso. Então, Adonai vai aplicar nele mesmo a ressurreição dos mortos. Irmãos, deixa morrer a sua natureza carnal. Deixa morrer. Deixa Adonai matar. Obedece, obedece. Obedece, às vezes, sem entender o mandamento. Obedece. Obedece, é melhor obedecer. Por isso que eu estou falando com vocês que eu fico deslumbrada quando eu olho para Moisés e ponho a minha batata no forno. Se aconteceu com Moisés, e com a minha. Se aconteceu com ele e comigo. Seria o sentimento depois que surgiu, porque ele não deu continuidade, Lutero. Ele não deu continuidade por ressentimento. Pode ler depois lá o ressentimento, não é, com os judeus?
Foi de Lutero. Parabéns, parabéns, parabéns. É a raiz de amargura que se brotar no coração, você já viu. É isso aí que ele está tratando. Basta de ti, basta de ti, basta de mim. Que o Eterno nos abençoe muito. Nós já vamos terminar porque nós temos que almoçar. Nos abençoe muito, 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 para que essas coisas não encontrem lugar em nosso coração. E se ele disser que há alguma coisa ainda, cala-te. Cala-te e obedeça. E se submeta a todo aquilo que Adonai vai fazer. Se ele dá uma coisa, amém. Se ele não der e tirar, amém. Amém também. É isso, mas isso é difícil com o homem, tá? Aí você vai ter uma unidade perfeita com Adonai. Uma unidade perfeita e vai poder cantar, ver a Havita. Esse texto, você aprendeu lá, com Moisés, Deus rejeitou, basta, né? Basta de ti. Você mostrou várias coisas, questões mortas, vai documentar. Esse texto também impediu o próprio Moisés, que nós consideramos um dos maiores profetas, né? Um dos grandes, foi o legislador de Israel. Um dos grandes profetas, uma expressão de palavra, e impediu ele para entrar na terra prometida por causa da rocha? Não. Ou por causa de outras consequências? Por causa de uma correção que Adonai faz com antecedência para manter a vida. Nós estamos falando de ressurreição dos mortos, que a igreja de Yeshua não conhece, não cita, e a Bíblia faz citação de Gênesis a Apocalipse, é um assunto altamente citado, mas não é ensinado, porque as pessoas dos últimos dias são o quê? Diz o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo: gananciosos, atrevidos, arrogantes, amantes de si mesmo. Tudo isso aí é Timóteo, né? Ele está falando isso. Esse é o homem dos últimos dias. Então, isso tudo precisa morrer, para que eu tenha uma unidade para cumprir Marcos capítulo 12. Ouve, ó Israel, amarás o eterno teu Elohim de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de tudo aquilo que você possui. Eu estou dizendo que Moisés, no tamanho que era, foi disciplinado por Adonai, quanto mais qualquer um de nós precisa morrer a nossa própria natureza. Basta de reclamar, basta de falar, basta tudo, faça silêncio. Que o Eterno nos abençoe nesse Shabat, quando precisamos ainda estar juntos e aproveitarmos todo esse restante de dia. Amém.